Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Llame gente porque vamos ter uma palestra de luxo agora. Vamos ter a Débora Garofalo, que ela ganhou vários anos atrás. Quando foi? 2019. Ela ganhou o prêmio a la maestra do mundo, não sei exatamente o nome do prêmio, por o trabalho que ela fazia com robótica nas escolas, com sucata. Então, se vocês têm amigos, amigas, que têm interessado a como se pode usar a tecnologia na educação e conhecer uma figura que é uma grande honra ter ela aqui, chamem, porque em 5 minutos vamos começar aqui a palestra com ela, que forma parte do fórum, primeiro fórum sobre o marco regulatório da IA que estamos desenvolvendo nestes dias aqui en la campus de Goiás. E depois da palestra de Débora, vamos a tener el secretario de Ciencia y Tecnología, la Débora, falando sobre educación y IA, y después vamos a abrir para preguntas y respuestas por parte de vocês. Nos vemos en 5 minutos de nuevo. Chao. Olá, boa tarde. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer a Campus, a Include por esse convite, o Francesco por essa abertura incrível, por a gente poder falar de um tema que para mim é uma paixão, né? Tecnologia e principalmente aí com possibilidades de IA. Quem aqui trabalha com educação? Só para eu saber. Olha, temos pessoas aí também. Mas eu acho que, de uma forma muito geral, a inteligência artificial vem mexendo bastante aí com a nossa vida, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, para a gente começar a falar, o Francesco já me apresentou um pouquinho e eu vou tentar ficar aqui também um pouquinho no canto para que vocês possam me ver melhor. Mas eu queria começar falando que eu sou formada na área de humanas, letras, pedagogia, especialista em língua portuguesa, mestra em linguística aplicada. Atualmente sou fellow da Universidade de Colômbia, junto com o professor Paulo Blickstein, que tem um trabalho importante nessa temática de tecnologias digitais, da informação, da comunicação. Além disso, né, em 2019, eu tive a honra de ser a primeira mulher, a primeira sul-americana a chegar na final do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. Eu acho que não pela alegria do título, mas pela alegria de levar um trabalho nosso ao nível mais alto do mundo. E, atualmente, eu sou gestora também da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Já tive passagem pelo estado de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, e agora eu estou no meu retorno de volta para casa. E aí trouxe um pouquinho para a nossa conversa aqui, possibilidades e desafios que nós temos com a IA, que são muitos. Mas, para a gente poder falar desses desafios, eu queria falar um pouquinho do cenário que nós temos ainda enquanto educação brasileira, né? De quanto a gente pode fomentar aí caminhos para melhorar, e claro que depois nós vamos nos aprofundar aqui numa conversa e entender aí mais possibilidades sobre o assunto. Dentro desse panorama, eu gostaria de começar citando que no nosso território brasileiro tem mais 179.533 escolas, entre quais 82% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas. E eu separei alguns dados aqui, porque é dentro desse cenário que ainda falta de infraestrutura, claro, olhando para o Brasil, que a gente está falando de inteligência artificial, que a gente está falando de programação, de pensamento computacional, de cultura maker e de caminhos aí para que a gente possa possibilitar o acesso à tecnologia, à inovação.
Então, eu queria começar falando que 71% dos estudantes do ensino fundamental público não têm acesso à conectividade. E isso são evidências da pesquisa PwC de 2022. Além disso, dos estudantes do ensino médio, 12 não possuem acesso à conectividade. Já nas outras redes, né, em outros níveis de rede, 13% do ensino público e 4% das redes privadas. Ou seja, nós estamos falando de levar inteligência artificial, mas é preciso também a gente compreender um pouco do cenário que nós temos para a nossa educação, principalmente quando a gente olha que falta o básico, né? Falta ainda conectividade. E estamos vivenciando aí uma série de desafios, né? Principalmente a questão da proibição dos celulares. Então, temos grandes desafios aí para superar. Falando um pouquinho das redes municipais de educação, 21% dos anos iniciais, 17% dos anos finais, 37% do ensino infantil não aplicam conteúdo programático à questão do pensamento computacional. E por que eu estou falando disso aqui? Porque a gente tem um documento norteador, que é a Base Nacional Comum Curricular, que determina o norte do que os nossos estudantes precisam aprender de competências e habilidades. E temos aí a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC da computação, né? É o seu complemento, que traz habilidades para a gente trabalhar. Mas a gente ainda tem um grande número, então, de escolas brasileiras que não trabalham um currículo de tecnologia e inovação. Então, isso também é um gargalo para que a gente trabalhe esse pilar, principalmente do pensamento computacional. Além disso, né, 55% das redes dos municípios não possuem profissionais capacitados, equipamentos e serviços e recursos para gerirem um pouco dessa experiência na ponta. Ou seja, ainda falta muito desse recurso. E o Include faz um trabalho muito importante, principalmente fez aqui no estado de Goiás, ao possibilitar laboratórios, para que a gente possa democratizar o acesso à tecnologia e inovação através de muitas outras aí também experiências como essa. Porque quando a gente olha ainda para o setor público, ainda tem uma deficiência nesses aspectos, e não para por aí. Por quê? 73% das redes municipais não tem uma área específica, né, para o planejamento e implementação de ações para o uso de tecnologias. Então, a gente ainda tem um gargalo muito importante para ser resolvido. 84% das secretarias municipais não têm orçamento específico para o trabalho de tecnologia. E 39% das redes afirmaram não haver formação docente. A gente sabe que esse trabalho também perpassa essa formação docente do professor. Tá? E aí esses dados são do Instituto Semesp, da PwC, do estudo feito em 2022 sobre o abismo digital no nosso país, e do CIEB, da Vivo, da Undime, sobre tecnologias digitais. Além disso, eu queria relembrar aqui um pouco da Unesco, né? O que a Unesco recomenda que é importante a gente trabalhar quando a gente olha para a educação e principalmente sobre a IA. Que a gente olhe para a alfabetização IA em algoritmos. Isso não é tão simples assim, tem algumas recomendações. Fundamento da IA, né? Então, áreas a serem desenvolvidas, algoritmos, programação, alfabetização de dados, resoluções de problemas. Segundo, ética e impacto social. Então, áreas que devem ser desenvolvidas aí, né? Questão da ética, as implicações sociais, a gente ainda fala dos vieses, né, do algoritmo, principalmente ao combate ao racismo. Então, tem coisas importantes aí para a gente debater. E compreensão e utilização, desenvolvimento da IA, né, de que forma a gente pode fazer isso olhando para as áreas que devem ser ali desenvolvidas com essa compreensão e utilização de técnicas de IA. E esses também são dados aí, então, né, da Organização das Nações Unidas para a Educação, que faz essa recomendação. E, para além disso, como é que ela fala que deve ser esse trabalho, então, nas escolas? Que essa pauta ela deve se dar aprendizado baseado em projetos.
que é uma modalidade híbrida das metodologias ativas, né? Em contexto que existam poucos recursos, baixos recursos, acesso à tecnologia, e o nosso quadro mostra bem como isso funciona, é importante que os currículos possam concentrar esses conceitos, reconhecimento dessas aplicações, reflexões sobre esses impactos, utilizando a aprendizagem por projetos. E quais aí um grande desafio que a gente ainda precisa quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de IA? Primeiro, reconhecer que a tecnologia não é apenas ferramenta de ensino. Ela vai além disso. Ela é objeto de conhecimento. Ela tem habilidades e competências que qualquer um de nós aqui precisa desenvolver, né? Abaixo do meu iceberg, eu tenho muitas questões que eu preciso resolver. Primeiro, enxergar a educação 5.0, né? Que visa o quê? A humanização das tecnologias, o trabalho a partir do socioemocional. Depois, olhar para essa questão das resoluções de problemas, né? De como eu faço essa articulação, então, com objeto e ferramenta de ensino. Como é que o meu estudante, a gente não faz a proibição do celular, e eu não sou contra isso, tá? Mas eu estou trazendo pontos diferenciados para a gente conversar aqui, que vai além do proibir, mas que vai também de trazer questões éticas, responsivos, né? De que forma a gente faz esse paralelo. E queria falar de um dado aqui especificamente que chama atenção na apresentação, que é a questão da criatividade. O PISA, que é o Programa Internacional de Estudantes, né, do internacional, que faz essa prova, o Brasil foi muito ruim. E a gente pensava que o Brasil não fosse, porque a gente é conhecido por um país de criatividade. Mas os nossos estudantes, principalmente pós-pandemia, relataram dificuldade. Então, olha lá, 54,3% dos nossos estudantes tiveram dificuldades e questões relativas à criatividade. E do meu outro lado aqui da balança, que eu não poderia deixar de falar, é a saúde mental. Não só dos nossos estudantes, mas dos nossos professores também. E aí nós temos as perspectivas dessas crianças, dos adolescentes, dos professores nesse contexto. Nós temos altas expectativas para professores e estudantes, mas nós temos também a questão da inteligência artificial, né? Onde a Unesco coloca aqui, ó, menos de 10% das escolas e universidades globais seguem diretrizes formais para o uso de IA. E aí a gente tem uma longa briga ainda para falar da regulamentação disso, também nesse viés, né? E aí se destaca, e depois a gente vai poder falar um pouquinho mais, Goiás, que já tem aí estudantes formados, que depois aqui da minha palestra a gente vai ter uma surpresa aqui também para falar disso, né? Mas vejam, ainda é um número muito pequeno, perto de toda essa revolução que a gente está vivenciando. E aí, o MEC traz uma coisa que é super importante, que são as matrizes saberes digitais docentes. É importante relembrar que há um gap ainda na formação docente dos nossos professores. Por quê? Não fomos preparados para trabalhar com essa matriz, mas agora a gente tem ali competências e habilidades que são necessárias ao saber docente para o desenvolvimento do plano pedagógico dentro da sala de aula, que inclui a dimensão 1, né, o ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais, a dimensão 2, a cidadania digital, e a dimensão 3, desenvolvimento profissional. Isso está ligado aos saberes digitais, então a prática pedagógica, curadoria, a criação, né, análise de dados. Os professores hoje precisam ter essas competências para estar ali na frente com os estudantes. A segunda dimensão, né, o uso responsável, seguro, ético dessas tecnologias. E terceiro, a formação digital, a comunicação, o uso, né, de tecnologias de maneira colaborativa. Disso também dentro de duas previsões aí, que é a teoria, né, de como o professor absorve isso para transpor dentro da sua prática. Então, são matrizes extremamente importantes para a gente lidar com a inteligência artificial dentro da sala de aula. Para além disso, eu também queria salientar outros pontos que diz respeito aí a
inteligência artificial entrar de uma maneira transversal dentro do currículo, como a gente já faz com o aporte das tecnologias digitais. Ou seja, a gente também não precisa ter ali um currículo específico, mas precise que, dentro das áreas do conhecimento, a gente possa trabalhar com essa matriz. E ela prevê o quê? Ensino e aprendizagem desse uso das tecnologias digitais, com o desenvolvimento profissional, que estão ligados à análise de IA, a prática inclusiva, né, de que forma eu posso trazer personalização para o aprendizado, e também os professores, então, ali formados, capacitados para integrar essa IA dentro do currículo. Há uma previsão, né, que muito do que aconteceu com os nossos celulares e que a gente vai vivenciar também na inteligência artificial é que isso se torne mais uma rotina. A gente já tem, né? Hoje alguém ainda vai ao banco ou conversa com a sua inteligência artificial aí nos aplicativos. Alguém consegue sair de casa sem usar o Waze? Eu sou paulista. É praticamente impossível, gente. E eu aprendi a dirigir numa época que existia mapas ainda, né? Nem sei como é que a gente conseguia dirigir. Não sei, totalmente dependente. Então, veja, né? Cada vez mais a gente vai vivenciar isso. Só que é super importante salientar aqui que a IA é apenas uma ferramenta. A integração humana, ela é essencial para esse processo. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem para falar de IA na educação? E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. Pedagogia de prompt. Alguém já ouviu falar nesse termo? Já? Quem nunca ouviu, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Boa. Vamos lá, pedagogia de prompt. O que é isso? Refere-se ao uso de prompts, né? A gente faz um texto ali, quando a gente está lá no ChatGPT, conversa através de textos, então é um prompt, para que a gente obtenha uma resposta. É um comando, né, que a gente usa, então, para guiar um pouco dessa interação em ambientes educacionais. E isso é importante, gente, quando a gente olha lá para a criatividade e para senso crítico, porque os nossos estudantes ainda têm dificuldade nisso, como apontam as pesquisas. E aqui é um pilar muito importante que eu queria citar, que é a questão da educação midiática. Criar criticidade para o estudante. Não é só ter o acesso à ferramenta, é saber de que forma ele pode potencializar isso para o aprendizado dele. E aí eu queria falar de como funciona um pouco dessa estrutura, né? Que tem a estruturação de perguntas, então, de que forma a gente faz perguntas formuladas para estimular o pensamento crítico dos estudantes e guiá-las com reflexões. Depois, instrução direcionada, né? O que é isso? Fornecimento de informações claras, objetivas, específicas, para que os estudantes saibam como abordar uma tarefa. Feedback orientado, né? Esse retorno orientado. Então, como eu uso esses prompts para fornecer um feedback construtivo para o estudante, que melhore as habilidades dele de conhecimento? Estimulação da criatividade. Por quê? A criação de cenários, né, de situações fictícias, que a gente pode aí estimular os estudantes a pensar fora da caixa. E, por fim, integração de tecnologias. Né? Lembrando aí que o pensamento computacional é uma grande âncora para o desenvolvimento, principalmente da inteligência artificial. Então, aplicação de prompts em ferramentas digitais que utilizam IA, alunos que sejam capazes, então, aí, de utilizar essa tecnologia de forma mais integrada, mais eficaz, compreendendo esse processo de aprendizado. E um outro tema que eu queria trazer aqui, olhando um pouco para os dados que eu mostrei inicialmente, é IA desplugada. Vocês já ouviram falar nesse termo? Boa. Vamos lá, algumas pessoas já, outras não. A IA desplugada funciona muito como parecido à programação desplugada, ou seja, de maneira concreta. Quando a gente olha para o cenário, não é em todo lugar que a gente consegue ver o desenvolvimento de ferramentas
Aí entra uma coisa que a gente chama de ferramenta desplugada, ou seja, acessível, né? E esse termo, ele vem sendo muito trabalhado já aqui no nosso país com o professor Seiji, da USP. O professor Eiji Izotani, que é presidente do Conselho de Inteligência Artificial. Nós temos um membro brasileiro, presidente do Conselho Internacional de Inteligência Artificial, e que vem utilizando muito dessa questão da IA desplugada. E esse tema, então, gente, ele é crucial, porque ele apresenta ferramentas que não dependem de conexão. E a gente sabe que isso ainda é um grande gargalo no nosso país. Podem ser implementadas em regiões remotas, né? Em escolas com infraestruturas limitadas. Isso poderia incluir softwares que rodam em dispositivos locais, utilizando modelos de IA que são leves, que são eficientes, que têm a estrutura de open source, né? Abertas, livres. Formação dos educadores. Aí vale salientar 2 pontos aqui. Oferecer essa formação contínua para os professores sobre como utilizar a IA de forma prática e pedagógica. Um grande exemplo aqui, ó, desafios de algoritmo. Eu posso fazer um desafio com os professores, onde eu vou propor a eles que criem regras para resolver problemas, simulando um trabalho de um programador de IA. Essa é uma maneira desplugada que eu tenho para trabalhar com a IA. Outra aqui, ó, criação de conteúdos locais, né? E isso pode ser uma grande chave para a nossa educação. Desenvolver materiais e softwares que levem em consideração a realidade cultural e social dos estudantes. E aí eu queria falar dos recursos educacionais abertos, os REAs, mas que possam ser utilizados sem internet para desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico, resoluções de problemas. Então, é um outro aí campo que a gente tem para introduzir a IA na nossa educação. Ainda falando sobre possibilidades, eu queria falar rapidamente aqui de algumas ferramentas, né? Tem muitas aí que a gente pode trabalhar, e eu trouxe algumas aqui com a filosofia de open source, abertas, né? Software livres. Não necessariamente, gente, software livre é gratuito, né? Ele pode ser pago também, mas ele segue uma filosofia que você pode remixar, acreditando aí os trabalhos e podendo fazer muitas coisas. Um desses é o Mentimeter, né? É uma famosa plataforma de apresentações interativas que permite criar slides com a ajuda da IA em poucos minutos. E aí, olha, dentro do trabalho docente, né? Automatização de tarefas administrativas, repetitivas, com a correção de provas, gerenciamento de turmas, liberando mais tempo para o acompanhamento pedagógico. Reuniões de novas inspirações, ideias para as aulas, atividades com projetos dos estudantes. Orientações formativas por meio de feedback, né, desse retorno direto. Olha aí um outro exemplo de como trabalhar agora no pilar com os estudantes, né? Trabalhar, inclusive, áreas do conhecimento, né? Língua portuguesa, trabalhar texto, né? Produção textual com os estudantes. Explicar o raciocínio, a colaboração com a IA. Orientar os alunos a usarem a IA em tarefas específicas de escritas, exigindo que uma parte significativa dessa avaliação seja dentro desse processo, né? Que ele possa entender e compreender esse processo. A educação não tem o objetivo de formar programadores, mas a gente tem o objetivo de formar pessoas críticas que compreendam o que existe por trás de um dado. E isso é muito importante, é muito valioso. Criar e avaliar textos, transformar a sala de aula em espaço de avaliação colaborativa. Olha aqui o trabalho colaborativo, né? A ferramenta, né, pode ser usada para gerar várias declarações que os estudantes analisem a sua qualidade e sejam incentivados a revisá-las. Então, traz criticidade para o processo. Solicitar uma produção de redação à IA, mas não é, né, com os pilares ali condizentes pedagogicamente. Identificar as principais informações de cada frase, destacar as evidências do apoio, avaliar as ideias repetitivas. Quem aí já não fez uma pergunta para o ChatGPT? Eu sempre escrevo para o meu o seguinte: me fale sobre esse assunto de forma fluida e sem palavras repetitivas.
Porque se deixar, ele te faz um texto gigante, mas repete uma série de coisas. Então, essa ferramenta, ela está em treinamento, ela precisa aprender ainda. Mas também saber fazer perguntas de forma concreta, crítica a ela, é essencial. Queria falar aqui de um exemplo também. Estudantes da Poli e da USP desenvolveram o Educai. Então, fica aí uma dica para quem quiser acessar. É uma plataforma que pretende auxiliar as escolas públicas a destinar recursos financeiros na área como infraestrutura, quantidade de docentes, né? Com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes no vestibular. Olha a IA trabalhando em prol da educação, né? E aí a gente tem uma série de desenvolvimento com isso, análise de dados, personalização de currículos, revisão de dados pela gestão em instituições. Outra aí que eu queria falar, né? Falar do Khan Academy, que é uma plataforma de estudo totalmente gratuita, aberta, já começaram a disponibilizar tutores alimentados por IA. E isso é muito legal, porque traz a personalização do ensino. O estudante pode tirar uma dúvida, o professor pode também, ali dentro desse processo, olhar de forma mais personalizada qual é a dificuldade daquele estudante, né? E aí tem ali, o Kemigo para oferecer feedback e instrução instantânea. E quando a gente olha para isso, a gente pode trabalhar com oferta de atividades, checagem sobre demanda, ajuste a conteúdos, também a gente pode trabalhar, ensino sobre os perigos dos conteúdos falsos, as deepfakes, né? E formação assíncrona desses estudantes. Um complemento aí de como a IA pode potencializar todo o aprendizado. E aí eu queria trazer aqui para a nossa conversa o William Gibson. Ele fala o seguinte: o futuro já está aqui. Só não está uniformemente distribuído. Então, a inteligência artificial já está entre a gente. Ela só ainda não está potencializada na capacidade que ela tem para ofertar todo esse potencial rico no processo de aprendizado. E aí, eu queria também citar aqui 5 estratégias para os docentes, segundo Molick, né? 1. Exemplos variados para entender conceitos difíceis e abstratos. 2. Explicações e analogias para compreender o conteúdo. 3. Textos simples para fixar informação e avaliar o conteúdo. 4. Avaliação de lacunas no conhecimento para promover insights sobre aprendizagem. 5. Planejamento do aprendizado pela distribuição da prática. E aí, a gente já está quase caminhando aí, tem um tempinho, mas a gente já vai caminhando, né, para o final dessa nossa conversa. Eu queria falar de inteligência híbrida. Vocês sabem o que é inteligência híbrida? Sim? Quem sabe? Só para eu saber, levanta a mão. Quem não sabe? Show. A inteligência híbrida é uma combinação de habilidades humanas com a eficiência das tecnologias de IA, criando soluções colaborativas para problemas complexos. Então, olha lá, humano, né? Criatividade, empatia, penso crítico. Aqui é IA. Eficiência, agilidade, capacidade de organização. Qual é o ponto de atenção que a gente tem que ter para essa inteligência híbrida? Criatividade para explorar possibilidades, alfabetização digital para entender e usar a IA, ética e responsabilidade no uso das tecnologias. Ainda falando, então, da inteligência híbrida, né? Com foco no docente. O docente é a pessoa que conhece os estudantes, conhece o contexto de ensino, sabe as limitações existentes, sabe pensar soluções adequadas no processo educacional. E do meu outro lado, né?
a inteligência artificial pode potencializar a avaliação dos estudantes de forma contínua. Reúne e analisa os dados dos meus estudantes. Entrega resultados interpretáveis com agilidade. Ainda falando aqui do meu docente, né? Como desenvolver isso no professor? Formação docente no uso de IA como ferramenta de gestão, avaliação, reunião e análise de dados. Formação docente no uso de IA como ferramenta de produção de conteúdo. Formação docente do uso de IA de maneira ética, responsável, com atenção aos perigos da internet. E aqui vale a gente fazer um adendo à matriz dos saberes, que a gente falou lá no começo do MEC, né? Que destaca a importância de trabalhar a IA de forma transversais à área do conhecimento. Então, é importante que a gente desenvolva isso de uma forma integrada. E no estudante? Nosso estudante, quem é essa pessoinha, né? Conhece suas dificuldades. Sabe a melhor forma de aprender. Desenvolve a capacidade de reconhecer suas próprias dúvidas ao longo da aprendizagem. Tem seus próprios interesses. E a inteligência artificial, né? Como contribui para esse estudante? Lista exemplos variados para os conteúdos. Planeja os estudos de acordo com as preferências. Formula ferramentas de avaliação instantânea. Oferece feedback imediato. E aí também, como a gente faz o desenvolvimento disso? Currículo IA. Formação para utilizar a IA como ferramenta de planejamento, estudo, produção de conteúdo e revisão, avaliação de conhecimento. Alfabetização IA. A gente não está nem falando de letramento, nós estamos falando de alfabetização. Por quê? É a formação para utilizar a IA como produtora de conteúdo de maneira responsável e ética, com atenção para os direitos autorais, reconhecer os perigos no uso da IA como uso irresponsável da informação, a criação de deepfakes e a disseminação de notícias falsas, reconhecimento de padrões em IA, de erros e incompletude na informação produzida. E aqui, gente, eu queria fazer um adendo à BNCC da computação, que destaca a importância de desenvolver a habilidade de analisar criticamente as técnicas de inteligência artificial, principalmente no que diz respeito ao uso de algoritmos, de recomendação em plataformas como streaming, que podem influenciar o usuário. Então, a importância da gente trazer a BNCC da computação para dentro da sala de aula. Modelo do mapa mental do gênio. Agora a gente vai brincar um pouquinho. Quem conhece o modelo mental do gênio no quarto? Não? Então agora a gente vai brincar um pouquinho. Vamos ver aí. Não vale primeiro olhar para essa parte, ok? Vamos focar na narrativa. Vou ler a narrativa para vocês. Imagine que você mora do lado de um gênio que está familiarizado com quase tudo que já foi escrito antes do final de 2021. Ok? Esse gênio, às vezes, também erra. A única maneira de se comunicar com ele é deslizar um pedaço de papel por debaixo da porta e pedir uma resposta. O gênio não sabe nada sobre você ou sobre o problema que você está tentando resolver. O gênio não pode ver o seu rosto, não sabe onde você está, não pode perceber suas emoções, não tem o conhecimento único que você tem e não faz ideia do que você está tentando fazer. O gênio só aceita perguntas quando elas estão escritas em um pedaço de papel que é deslizado debaixo da porta. Dadas essas informações, como vocês se comunicariam com esse gênio? Valendo $1 milhão. O Francesco vai pagar no final da palestra. Mentira. Como vocês se comunicariam? Primeiro, quem eu sou. Olha só, o nosso gênio, ele é uma máquina.
que também, quando a gente olha para essa narrativa, diz exatamente que a gente está falando para uma máquina. Não sabe nada da gente, não sabe nada dos nossos sentimentos, não sabem nada. Como é que a gente estrutura isso, gente? Tem uma regrinha aqui, ó. É dessa regrinha que eu queria falar. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira, para a gente imaginar como eu tenho que conversar com essa IA. Quais são os prompts corretos que eu tenho que dar para essa IA? Explique o problema com clareza. Lembre-se, o gênio é uma folha em branco e não sabe nada sobre os seus problemas. Ele não conhece você. Explique a estrutura de resposta que você quer. Veja alguns exemplos. Responda a uma lista, responda com menos 100 palavras, responda o texto de forma fluida e não repetitiva. Explique o tom, o estilo, a personalidade com a qual você deseja se comunicar. Por exemplo, responda a pergunta como um professor de matemática paciente. Dê ao gênio ferramentas especiais que sejam úteis para atender o seu pedido. Por exemplo, forneça qualquer conhecimento que você tenha e que seja necessário para a tarefa. Se eu não passar essas informações, a IA também não consegue ajudar. Aí vira ferramenta pela ferramenta. Por isso que é importante a gente refletir sobre esses aspectos. Ainda segundo o Molick, quais são as estratégias para o uso de IA na educação? Utilizar a IA para gerar feedback imediato, IA como tutora, promovendo ensino personalizado a partir de dificuldades e objetivos dos estudantes, IA como geradora de alta reflexão e organização do pensamento, IA utilizada para promover o trabalho colaborativo, guiando as discussões em equipe, checagem do conhecimento, ensinando, a IA, avaliando essas explicações que nós temos ali recebido, que elas são geradas, prática de conteúdo pela resoluções de problemas, feedback diretos ali com chatbots, conclusão de tarefas e menos tempos a partir de prompts claros, como a gente viu da história do gênio. E objetivos. Ainda nós temos muitos desafios quando a gente fala em IA. E eu acho que a gente não pode passar por aqui sem falar com eles. A gente viu muita oportunidade, mas a gente também tem desafios que são claros e é importante a gente falar sobre eles. Veracidade e completude da informação. Difusão de conteúdos falsos, como deepfakes. Direito autoral e respeito à propriedade intelectual. Substituição de atividades essenciais como apoio aos estudantes. Gente, eu preciso salientar que inteligência artificial jamais vai substituir um professor. Porque a gente já entendeu que na pandemia não funcionou uma aula mediada por tecnologia. Está aí que a gente está correndo atrás de uma recomposição dessas aprendizagens para os nossos estudantes. Que a gente ainda não superou esse patamar. Por quê? Educação é humanização. Educação é integração, é convívio. Então, essa é uma ferramenta para potencializar, para apoiar esse trabalho. E que tem desafios claros aqui que as pessoas precisam compreender. Discussões e atividades sobre checagem, utilizando os conteúdos gerados, educação midiática. A gente precisa trabalhar esse pilar dentro da sala de aula. Inclusão de cultura e cidadania digital no currículo. Outro pilar aí, lembrando que a BNCC tem 3, Mundo digital, cultura digital e pensamento computacional. Definição clara de diretrizes e treinamentos para esse uso. Então, são aspectos extremamente importantes que a gente precisa trabalhar. Vieses da inteligência artificial. E eu queria citar aqui a nossa cientista Nina da Hora. Se vocês não conhecem, conheçam a Nina.
ela tem uma luta muito bacana enquanto cientista da computação a respeito de algoritmos racistas. O conceito de inteligência artificial, no que estão tentando nos fazer acreditar, é que ela é feita para executar tarefas complexas sem a intervenção humana. Mas os algoritmos de IA estão sujeitos a vieses que podem amplificar preconceitos. Na verdade, a IA está enraizada nos processos históricos de justiça, como o colonialismo e a eugenia. E aí, tem todo um debate que precisa ir além da inclusão do currículo da leitura crítica e responsável da IA. É necessário trabalhar essa construção, a alimentação de novas plataformas de maneira ética, pautada pela diversidade. Assim, novas ferramentas serão capazes, cada vez menos, reprodutoras de preconceitos. Essa preocupação deve também estar presente nas aulas práticas voltadas para a programação. Então, esse é um ponto bem importante que a gente precisa ressaltar aqui. Cases de sucesso e políticas públicas. Piauí tem um currículo pautado em inteligência artificial que é reconhecido pela Unesco, A Unesco reconhece esse pioneirismo e que está em aulas embutidas ali do 9º às 3 séries do ensino médio. Então, a gente já tem aí um case para começar a compreender de que forma a gente pode trazer isso para dentro dos currículos. Tá? É claro que a gente ainda não tem evidência. Acabou de ser implementado esse ano, mas é um passo importante para a gente compreender como esse documento é feito, quais são as habilidades e competências que estão sendo trabalhadas. Correção de redação por IA. E esse é um case do Espírito Santo. Olha lá, o uso da tecnologia levou o Espírito Santo ao topo do Enem. Então, aqui, o laranja, a gente tem a nota do país, 572. Já a nota do Espírito Santo chegou a 604, porque usaram toda essa correção, mais com essa explicação crítica dos estudantes de como potencializar. E aqui a gente tem a fala do professor, Uma IA alimentada e treinada por critérios bem delimitados e temas bem fomentados pode, sim, trazer resultados bastante positivos. Não só o estímulo à escrita e à revisão por parte dos estudantes, como também na elaboração de relatórios para o acompanhamento dos resultados por parte dos docentes. MEC busca a forma de utilizar a inteligência artificial em políticas públicas. Se analisados em tempo real, por exemplo, os dados com a frequência em aulas podem ser usados para auxiliar uma instituição de ensino a tomar medidas necessárias para apoiar estudantes, garantindo a permanência dos alunos e o acesso à educação. Então, a gente já tem cases aí bastante interessantes para a gente pensar um pouco a respeito disso. E aí, para a gente finalizar, que a gente vai ter o nosso segundo momento aqui, e para a gente ficar dentro do nosso tempinho, eu queria trazer Paulo Freire, o mestre Paulo Freire, que diz o seguinte: educação é a ponte que liga o potencial humano ao futuro, e a criatividade é o combustível que torna essa travessia possível. Se não der tempo da gente conversar, eu estou à disposição em todos esses meios de comunicação, mas eu sempre friso, a gente está falando de tecnologias. A gente precisa lembrar que olhar para o simples funciona. A gente fica tentando reinventar a roda na educação. Potencializar aquilo que a gente tem nas nossas mãos pode ser muito mais efetivo. Obrigada.